Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E disse-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias depois, a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo, e quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, luz divina, ilumina. Podemos sentar um pouquinho, filhos queridos? Amados, hoje eu acolho também, com carinho especial, os irmãos e irmãs que vêm rezar pela alma dos seus falecidos, né? Temos 3 intenções de 7º dia hoje. Colocamos essas intenções todas diante da misericórdia e da compaixão do Senhor. E é uma alegria para a gente, né? Veja só, hoje nós acolhemos as crianças que estão iniciando a caminhada da IVC, Iniciação à Vida Cristã. São mais de 80 crianças, 6 catequistas, que estão iniciando a preparação para receber a primeira comunhão, e hoje são oficialmente acolhidas e vão receber a cruz. Mais de 80 crianças. Temos 46 jovens da Pastoral da Juventude que participaram do retiro. 46 jovens, fora todos os assessores, as pessoas que ajudaram na cozinha, todo mundo que colaborou para que esse retiro acontecesse. Levanta aí a mãozinha, os jovens e as equipes que trabalharam lá no retiro dos jovens. Olha só que bênção. 46 mais as equipes todas. Agora levanta a mãozinha as crianças todas que vão receber a cruzinha hoje. Levanta aí, criancinhas da catequese. Olha aí, os catequistas também, por favor. Olha aí. Que bênção. 46 jovens, 80 e poucas crianças, 36 mães da equipe das mães que oram pelos filhos, que estão celebrando, e a gente vem hoje aqui, dia 19 de setembro, fez agora, dia 19 de setembro, 178 anos da aparição de Nossa Senhora lá em La Salette, povoadinho lá na França, e as mães que oram pelos filhos estão hoje aqui. Levanta as mãozinhas, as mães que oram pelos filhos. Olha só que bênção. 36, é uma graça de Deus. E no retiro de aprofundamento da palavra de Deus, esse final de semana, sábado e domingo, 100 pessoas da paróquia, os catequistas, paroquianos, outros amigos, visitantes de outras paróquias que participaram, fora as equipes que estiveram na cozinha, organizaram toda. Levanta a mãozinha, todo mundo que esteve no retiro e que trabalhou no retiro aí final de semana. Merece também uma salva de palmas, olha aí. Pensa na bênção, isso é igreja viva, e essa igreja viva ela se faz com a mãozinha de cada um.
Olha o que a primeira leitura falava hoje. A primeira leitura é lá do livro da Sabedoria. Sabedoria é um livro sapiencial lá do Antigo Testamento. E o escritor sagrado, ele começa dizendo assim, ó: os ímpios dizem, armemos cilada aos justos, porque a sua presença nos incomoda. Olha que terrível. Isso é Antigo Testamento, séculos e seculorum antes de Jesus. E os ímpios, eles querem armar cilada para o justo, porque a presença do justo incomoda. Então, filho, se a tua presença estiver incomodando alguém, se alguém estiver te falando assim, ó, vai à missa de novo, mas tu já foi domingo passado, aposto que domingo que vem tu vai querer ir à missa outra vez. Ah, era só que me faltava. Se alguém entrar na tua casa e ver que você tem lá na tua casa um crucifixo, uma imagenzinha de Nossa Senhora, e se incomodar com aquilo, se alguém se incomodar porque você veio servir, quantas pessoas tiveram que servir para que o retiro da PJ acontecesse? Quantas pessoas servindo para que as crianças estejam aqui? Quantas pessoas servindo para que o retiro de aprofundamento acontecesse? Quantas pessoas servindo as mães que oram pelos filhos? Se alguém se incomodar porque você está servindo, veja, a palavra de Deus vem em nosso auxílio, né? Desde o tempo da antiga aliança, a presença do justo já incomodava. Às vezes a gente pensa, mas o que eu estou fazendo? Eu só estou indo para o grupo de jovens, eu só estou sendo catequista, eu só estou levando os meus filhos para a catequese, eu só estou rezando pelos filhos, eu só faço... Mas às vezes a presença do justo, só por ser justo, incomoda. A luz, ela incomoda as trevas. Sabe aquela fábulazinha da serpente que perseguia o vagalume? Existia uma serpente que estava perseguindo um vagalume. Sabe o vagalume, aquele insetinho que brilha no escuro, né? E a serpente estava perseguindo o vagalume. E uma hora o vagalume se cansou de fugir da serpente. Aí o vagalume parou e perguntou para a serpente: dona serpente, por que a senhora está me perseguindo? Por acaso eu faço parte da sua cadeia alimentar? A serpente disse não. Por acaso eu lhe fiz algum mal? A serpente disse não. Por acaso eu devo alguma coisa para você? A serpente disse não. Aí o vagalume perguntou: então por que você me persegue? Aí a serpente disse: porque eu não suporto ver o seu brilho. Percebe? O justo brilha nas trevas, e as trevas não suportam o brilho do justo. Por isso, às vezes, você pode incomodar, porque você quer ser de Deus, porque você faz a sua oração, porque você quer caminhar diante de Deus, e às vezes as trevas não suportam o seu brilho. Em nosso auxílio vem o salmo que nós lemos: é o Senhor quem sustenta a minha vida. O Senhor sustenta a minha vida. Então, quando fomos perseguidos, quando alguém nos incomodar, porque a gente vai à missa, porque a gente reza, porque a gente serve, porque a gente vai dizer: a minha vida está nas mãos de Deus. Se eu lhe incomodo, vem comigo, você vai ver como é bom, e aí você vai querer estar comigo e com essas criancinhas lindas da catequese. O texto do Evangelho, não sei se vocês vão lembrar, mas no domingo passado, lembra que Jesus fez aquela pergunta para os discípulos: quem dizem que eu sou? E daí dava aquela confusão, uns diziam que era Pedro, que era João Batista, outros diziam que era profeta, e daí perguntou para Pedro, e Pedro disse: tu és o Messias. Quando Pedro disse: tu és o Messias, Jesus achou assim: agora eu posso dizer a minha missão. E aí Jesus começou a falar: o Filho do Homem vai ser entregue, vai sofrer, vai morrer, vai ressuscitar no terceiro dia. Foi o anúncio da paixão. E Pedro já disse: não, Senhor, nós não queremos que tu vá para Jerusalém, que tu morra. Hoje o Evangelho mostra o segundo anúncio da paixão. Jesus está com os seus discípulos e ele vai dizendo: olha, o Filho do Homem vai entrar em Jerusalém. Jesus dizia para as pessoas assim, ó: eu vou morrer, Jesus dizia, eu vou sofrer. Ele até dizia assim, ó: eu vou um dia ficar numa cruz como aquela lá, Jesus dizia. As pessoas, diz o Evangelho, não entendiam, mas tinham vergonha de perguntar. Jesus estava dizendo, filhos, ele estava se revelando aos pouquinhos, como ele vai se revelando para as nossas criancinhas da catequese. Depois ele avança um pouquinho mais,
e se revela para os nossos jovens da Pastoral da Juventude. Depois ele avança um pouquinho mais e se revela para os nossos agentes das mais diversas pastorais. Depois ele se revela um pouquinho mais para as nossas mães intercessoras. Ele vai se revelando aos poucos. E ele vai querendo quebrar aquela ideia que os discípulos tinham de um Deus messiânico que ia trazer só alegrias. Eles pensavam assim: vai vir o Salvador, que é Jesus, vai acabar os nossos problemas. Tanto que eles achavam que Jesus seria um revolucionário, que ia vir com espada, que ia cortar a cabeça de todo mundo, que ia mandar matar quem fosse contra ele. Eles tinham ainda essa visão. E aí Jesus, ao se revelar, ele vai dizendo: não é bem assim. Vou trazer salvação, mas a salvação vem também através da cruz. As alegrias virão, mas não virão sem sofrimento. Sabe como existem hoje os falsos profetas que dizem assim: vem aqui onde eu estou ministrando o culto e os seus problemas vão acabar, vão sumir? Quando Jesus diz assim: cuidado com a porta larga, cuidado com o caminho largo. Quando Jesus diz: a porta que conduz à salvação é a porta estreita. Uma vez eles colocaram bem na saidinha da ponte ali, da Ponte Velha, Ponte Ercílio Luz, quando sai da ponte e entra no estreito, tinha outdoor escrito assim: estreito é o caminho que conduz à salvação. Esperto, né? Estreito é o caminho que conduz à salvação. Não é a porta larga, é a porta estreita. Mas tem gente que e aí Jesus já dizia: vai ter perseguição, eu vou morrer numa cruz, eu vou dar na minha... Então Jesus está, ao anunciar, ao revelar-se, ele está dizendo assim: quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Seguir Jesus, portanto, meus amores, é um caminho. Existe um caminho a ser percorrido. Existe uma regrinha. Jesus obriga alguém a segui-lo? Todo mundo no mundo é obrigado a ser cristão católico? Mas quem quer ser, precisa seguir o caminho. Não é de qualquer jeito. A igreja não é uma bagunça. Se você quer fazer parte de um clube de sócios, eles vão dizer: nós temos regras. Se você quer trabalhar numa empresa, eles vão dizer: nós temos regras. Se você quer fazer parte da Pastoral da Juventude, tem regras, tem que fazer um caminho. Se você quer colocar a sua criança para catequizar, para batizar, tem regras, tem que escolher padrinhos cristãos. Se os pais não são casados, é bom que os padrinhos sejam casados. São regras, é um caminho a percorrer. E a palavra de Deus vai nos orientando. Quando os discípulos estão ouvindo isso de Jesus, Jesus observa que pelo caminho eles vão conversando. E aí Jesus pergunta: o que é que vocês estavam conversando pelo caminho? E qual que é a reação dos discípulos? Como é que eles ficam? Calados, com vergonha, porque pelo caminho eles estavam discutindo o quê? Quem seria o maior? E Jesus tinha ensinado para eles que eles deviam procurar ser o maior? Não. Jesus tinha dito assim: eu vim a este mundo não para ser servido, mas para servir. Mas Jesus havia dito isso para eles, ensinado isso para eles. E agora no caminho, eles, os discípulos, vão discutindo quem vai ser o maior no reino de Deus. Jesus fica triste com eles, e eles mesmos se envergonham, porque quando Jesus pergunta, eles sabem que eles estavam discutindo para saber quem quer ser o maior no reino de Deus. E aí cai a ficha. Jesus não ensinou isso para a gente, por isso é que eles se calam, eles ficam com vergonha de Jesus, porque Jesus ensinou a servir. E aí Jesus diz: aquele que quiser ser grande, seja o servo de todos, porque no reino de Deus maior é aquele que serve. Veja, nós não podemos ser simplistas de pensar assim: então Jesus não quer que ninguém seja o primeiro. Tanto não é, porque Jesus diz: aquele que quiser ser o primeiro. Então não há demérito em querer ser o primeiro, em querer ser o melhor. Você pode querer ser o primeiro. Inclusive, nós vamos avançando porque nós vamos buscando nos aprimorar em tudo, né? Por que nós temos retiro
da Escola Emaús sobre a palavra de Deus? Porque queremos crescer na palavra de Deus, queremos ser o primeiro na palavra de Deus. Por que temos retiro da Pastoral da Juventude? Porque queremos crescer, nos aprimorar. Por que os meninos ensaiam a música? Porque queremos crescer. Por que tem catequese? Por que oramos pelos filhos? Porque queremos crescer, queremos ser os primeiros. O que Jesus diz não é que para a gente não querer ser bom ou não querer ser primeiro. O que ele muda é o foco, é o objetivo. É para a gente ser o primeiro, não para ser opressor de ninguém, para ser melhor do que ninguém por ser melhor. Ele diz no outro texto, aqui a gente leu em Marcos, mas lá em Mateus, ele ainda lembra assim, ó, no mundo é assim, os tiranos oprimem, os grandões, os governantes, os primeiros, fazem mal para os seus, porque são opressores. Então não é para a gente ser o primeiro para fazer mal ou oprimir, é para ser o primeiro para servir, e aí em tudo. E aí olha como a palavra se confirma, filhos queridos, é tão fantástico, é tão maravilhoso, porque daí a segunda leitura de Tiago começa dizendo assim, ó, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obra má. Onde há inveja e rivalidade, toda espécie de obra má. As invejinhas são paixões tão elementares, né? As rivalidades. E aí o Tiago faz uma pergunta muito interessante: de onde vêm as guerras? De onde vêm as guerras? Tiago pergunta. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Vós que brigais. Brigais por quê? As brigas, as guerras, as invejas não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? As paixões enganadoras, aquelas paixõezinhas assim, muito elementares. A gente briga, a gente trava guerra, porque a gente quer ser o primeiro, porque a gente quer ser reconhecido, porque a gente não quer perder a razão, porque a gente não quer perder a moral, e daí a gente fica brigando, criando conflito, porque a gente limpou o tapete, agora botou o pé sujo ali, porque a gente botou, e aí a gente fica brigando, guerra, conflito dentro de casa, guerra, conflito na igreja, na comunidade, por causa das nossas paixões que brigam dentro da gente. Aquela historinha que o padre já contou aqui outra vez, né? 2 leõezinhos brigando na gente, um leão do bem e um leão do mal, e os leões parece que eles vão o tempo todo. Tinham, sabe, crianças lindas. Um dia uma criancinha perguntou para o padre assim: padre, sabe o que eu sinto? Eu sinto que dentro de mim tem 2 leões. Hoje já pensou 2 leões dentro de você? E um leão é do bem. E o leão do bem, sabe o que o leão do bem faz quando ele está dentro da gente? Ele fala para a gente fazer as coisas boas. E ele é um leão muito forte, até parece o Rei Leão. E ele diz para a gente: vai fazer a coisa certa. E o leão fortão, ele diz assim, ó, vai para a catequese, vai para a missa, convida o papai e a mamãe para ir para a missa com você, e faz as coisas certas, obedece a professora, obedece o catequista, faz a tua oração. É o leão do bem, fica o tempo todo pedindo para a gente fazer da coisa boa. Mas dentro da gente também tem um leão mau, bem mauzão. E sabe o que esse leão mau faz? O leão mau tenta enganar a gente, para a gente fazer coisas ruins, terríveis. O leão mau fica dizendo para a gente assim: mente, pode mentir. O leão mau fica falando para a gente assim: pode pegar aquela lapiseira que não é tua, pode pegar, pode. O leão do mal, mente para o papai e para a mamãe, pode mentir. É o leão do mal dentro da gente. E daí aquela criança fica tão assustada que ela pergunta para o padre assim: padre, eu não aguento mais, padre, porque tem um leão do bem dizendo para mim fazer coisa boa, e um leão do mal dizendo para mim fazer coisas terríveis e ruins. Eu não sei qual que é o leão que vai sobreviver, padre. Dentro de mim eles estão brigando. Aí sabe o que o padre diz? Sabe? O padre diz assim: sabe qual que é o leão que vai sobreviver? É o leãozinho que você alimentar. Se você der comidinha para o leãozinho do mal, ele cresce. Se você der comidinha para o leãozinho do bem, ele cresce. Você quer alimentar qual leãozinho? Do bem ou do mal? Qual leãozinho? Ah, isso mesmo, nós vamos alimentar o leãozinho do bem. É esse o leãozinho que a gente vai alimentar, o leãozinho do bem. Por isso, filhos, olha só, veja como é interessante o caminho de Deus, né? Sem ninguém falar nada com ninguém, Pastoral da Juventude foi lá e fez o seu retiro,
E o tema do retiro trabalhado era: em atenção à palavra de Deus, vou avançar para águas mais profundas. Avançar, a gente quer avançar para águas mais profundas, sem ninguém combinar nada com ninguém. O retiro Emaús, aprofundamento na palavra de Deus. Então, aprofundados na palavra de Deus, nós avançamos para águas mais profundas. Avançando para águas mais profundas, aprofundados na palavra de Deus, nós conseguimos ser catequistas para ensinar as nossas criancinhas a cultivar a fé, para sustentar aqueles que querem avançar para águas mais profundas, para sustentar aqueles que querem aprofundar na palavra de Deus, para encaminhar as nossas criancinhas na fé. Nós temos as mães que oram pelos filhos de todos. Então, existe por trás de tudo um desejo de Deus. Eu quero terminar com duas coisinhas. Uma coisinha é, eu nem falei com ele, não pedi permissão, mas o José Magalhães está por aí ainda ou já foi embora? Está onde José Magalhães? Está aí? Está lá atrás onde? Levanta a mãozinha. Está lá o Zé Magalhães. Levanta a mãozinha, Zé Magalhães. Olha aí. Posso usar o teu testemunho, querido? Então pode sentar, filho. Eu termino, porque o Zé Magalhães lá no retiro, ele deu um testemunho mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim o testemunho que ele deu. Ele disse: olha, um dia eu fui lá me aconselhar com o padre, queria saber umas coisas, e o padre me convidou para vir fazer o retiro da escola, porque eu queria saber mais da Bíblia. Aí eu vim fazer o retiro. Cheguei aqui, sábado, domingo. No sábado não entendi nada, não sabia nada daquilo que eu estava falando. Aí eu fui conversar com uma pessoa que estava do meu ladinho, e a pessoa que estava do meu lado me orientou, me esclareceu, e ainda até me indicou um livro. E daí, em vez de ir embora, eu permaneci no retiro. Depois, à tarde, eu sentei com uma outra pessoa, e conversando com ela, ela falou que tinha aquele livro. Eu pedi para tirar uma foto do livro para procurar, e a pessoa me deu o livro de presente. Sabe o que envolve esse testemunho? Envolve aquilo que nós todos somos. Veja, filhos amados, um é o que convida, outro é aquele que dá uma palavrinha de sustentação e de orientação, outro é aquele que dá uma dica, dá um presente, dá um livro. É assim que nós somos. Já pensou como é que eu sozinho, padre, ia dar conta? Eu ainda consegui ir lá, Santa Isabel, no sábado pela manhã, com os jovenzinhos do retiro. Mas como é que eu ia poder organizar esses jovens, fazer comida para eles, botar eles para dormir, embalar eles, para eles ficarem no retiro? Como é que sozinho eu ia conseguir dar catequese para 80 crianças lindas e maravilhosas? Como é que eu ia conseguir organizar um retiro para 100 pessoas dessa paróquia? Como é que eu ia conseguir sustentar a oração pelos filhos de todo mundo? Então, um é o que convida, outro é o que orienta, outro é o que apoia, outro é o que sustenta. Quando eu digo assim, filhos, e eu digo isso desde o primeiro dia que eu pus os meus pés nessa paróquia, desde a minha primeira fala, dia 29 de novembro de 2020, nessa igreja, eu disse: sucesso de um, sucesso de todos. Fracasso de um, fracasso de todos. Quando os irmãos estão lá na porta acolhendo, e vem alguém para a missa e se sente bem porque foi bem acolhido. Quando os irmãos estão aqui, hoje, por exemplo, no retiro, tinha uma comissão fazendo a nossa refeição, né? Quando eu cheguei no buffet, eu não quis nem comer, porque fiquei com medo de estragar aqueles pratos tudo decorado, bonitinho, daquele jeito, né? Tudo preparado com carinho. Lá no retiro dos jovens, eu ganhei até uma camiseta linda deles, olha só, bonitona a camiseta deles ali, ó. Então, filhos, são gestos, e a palavra de Deus é feita desses gestos, desses carinhos e dessas atenções. E o que o Senhor Jesus quer pedir para a gente hoje é isso aqui, olha só. Quando chega no finalzinho do texto do Evangelho, ele vai dizendo assim, ó: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Depois disso, Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e, abraçando aquela criança, disse assim: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. Por que Jesus diz acolher uma criança? Veja as nossas criancinhas que nós acolhemos na catequese, os pequeninos. Tem uma pureza de alma, uma pureza de coração. Essas crianças não estão preocupadas em ser
os primeiros para oprimir ninguém, né? Querem crescer, querem viver, estão entregues nas mãos dos pais que acolhem. Um dia, um padre muito velhinho da nossa igreja, chama Padre Zezinho. O Padre Zezinho estava num aeroporto, esperando um avião para ir para uma cidade lá. E daí chegou no aeroporto uma criança pertinho dele, e a criança tinha nas mãos um papelzinho, e a criança falou para o Padre Zezinho assim, ela não sabia que ele era padre, né? Não sabia que ele era padre. Ela pensou assim: moço, eu tenho uma tarefa de escola que a professora mandou fazer. Aí o Padre Zezinho perguntou: ah, sim, qual que é a tarefa? Ela mandou a gente fazer uma pergunta na rua para as pessoas. Ah, sim, qual é a pergunta que ela mandou fazer? Daí a criança disse: a professora mandou perguntar para as pessoas o que é preciso para ser feliz. Aí o Padre Zezinho: ah, meu Deus, o que é preciso para ser feliz? Ficou pensando. Daí respondeu aquela criança, chegou em casa e fez uma canção. E a gente vai cantar só um pedacinho dela, porque daí o Padre Zezinho disse assim: ó, para ser feliz é preciso amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. E ele começa dizendo isso: um dia uma criança me parou, olhou bem nos meus olhos a sorrir e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. E o que o Evangelho diz hoje para a gente, o que o retiro dos jovens diz para a gente hoje, o que essas 80 crianças e 6 catequistas dizem hoje, o que esses 100 irmãozinhos que participaram do retiro, o que essas 36 mães que oram pelos filhos dizem hoje para a gente é isso. O que é preciso para ser feliz? O que as pessoas que serviram, essa multidão de pessoas nesse final de semana dizem é isso: para ser feliz é preciso amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Sentadinho como a gente está, a gente vai cantar esse refrãozinho, e eu quero ver todo mundo cantando bem bonito, até arrebentar o forro dessa igreja todinho, que a gente vai ter que arrumar daqui uns dias mesmo. Já vamos aproveitar, já arrebentamos hoje cantando. Um dia uma criança me parou, vamos lá, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Bem forte agora, vai. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Mais uma vezinha, só a igreja cantar. Amar como Jesus amou. Bem forte, sonhar como Jesus sonhou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. Vai. E ao chegar ao fim do dia,
sei que eu valeria muito mais. Você merece uma salva de palmas. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.